saudar a todos com a maravilhosa graça e paz do Senhor Jesus Cristo. Para aqueles que nos visitam pela primeira vez, abraçar, é uma alegria ter-vos cá. Hoje temos alguns que estão connosco pela primeira vez e é uma alegria poder desfrutar deste tempo de intimidade e de celebração do amor de Jesus juntos. E este é sempre tempo de alguma movimentação, de idas e de vindas. Nós próprios estivemos uns dias longe e estamos a ver que estão a chegar gente da Noruega, lá do outro lado. Que bom, bem-vindos. É tão bom podermos celebrar este tempo juntos e também com estas alterações, vindas e vindas, mas esta é a beleza também do reino de Deus e podermos desfrutar disso mesmo quando estamos longe, de facto é muito, muito bom. E eu e a Helena podemos desfrutar isso de uma forma particular nas últimas 2 semanas, mas já partilharemos um pouco mais convosco. Mas saudar a todos com a alegria de Jesus, a paz de Jesus, e é realmente muito bom estarmos juntos e nesta manhã. Sempre queremos e desejamos celebrar com entusiasmo as bênçãos que o Senhor nos dá, e uma das bênçãos que o Senhor nos dá é o podermos, dia após dia, ir acrescentando vida. E esta semana, se o meu boletim não falha, temos 2 aniversariantes. O David Mota, o pequenino David, que não está cá hoje, e a irmã Lucinda. Celebramos vida e as bênçãos que o Senhor tem derramado sobre cada um de vós e oramos para que continue a cuidar e a abençoar. E essa é uma realidade que nós desejamos e oramos para todos nós, não é? Acrescentando dia após dia a vida que o Senhor nos permite viver. A impressora da igreja não gostou das nossas férias, então ontem resolveu não colaborar. Então não temos hoje disponível o boletim, como habitualmente deveria estar, mas ela resolveu reclamar a nossa ausência. E eu normalmente com as máquinas não faço muita briga, logo havemos de resolver. Mas pronto, não vamos ter o boletim, mas vamos procurar logo que possível resolver a situação e vamos, entretanto, trazendo a informação necessária para que possamos estar a acompanhar a vida da Igreja com informações que, entretanto, já iremos partilhar algumas com os irmãos. Mas queria aproveitar este momento para partilhar um pouco daquilo que vivemos nas últimas 2 semanas, porque sim, se bem que o primeiro período foi de férias, depois o resto não foi férias. Estivemos lá na conferência, eu queria só partilhar, chegámos lá e a Sandra e o Rui Ter, a Sandra que é a irmã da Savana e o Rui Ter que é o cunhado, nos receberam muito bem e nos primeiros dias foram eles que cuidaram de nós e cuidaram muito bem. Somos muito gratos pelo cuidado deles e neste primeiro domingo, portanto faz hoje 15 dias, estávamos aqui na primeira igreja, na Igreja Batista do Jardim Pan-Americano, com o pastor Augusto. Podes passar com o pastor Augusto? Não, antes disso, obviamente tínhamos combinado aqui há 3 semanas que eu ia dar um abraço à irmã Usolina, não é? E fui lá dar-lhe o abraço, estivemos juntos, claro que tivemos que comer juntos, não é? Porque a mesa faz parte, e ficou o compromisso. Se ela não vier em dezembro é a data, nós vamos lá buscá-la. Mas ela comprometeu-se em vir em dezembro e manda um abraço muito grande para a igreja e está cheia de saudades nossas e por isso logo estará connosco. Mas dizia eu que então no primeiro domingo tivemos com o pastor Augusto na Igreja Batista do Jardim Pan-Americano. O pastor Augusto já esteve connosco, é um velho amigo da Ana Luísa e pudemos ali também encontrar a família da Ana. Foi um tempo muito abençoado, era o 35º aniversário da igreja. Uma igreja que foi plantada pelo pastor Augusto, um trabalho muito bonito ali naquele bairro e foi uma alegria podermos estar juntos ali. À noite tivemos na Assembleia de Deus da Várzea Paulista, a igreja de onde veio a irmã Savana, o irmão Flávio e o Gabriel. Foi um momento muito, muito bonito, uma igreja enorme, muito bonita, e foi um tempo muito abençoado também ali, cultuar ao Senhor ali com aqueles irmãos, e foi um tempo muito abençoado. Na segunda-feira começou o trabalho, na segunda-feira seguinte começou o trabalho. Então, de segunda à quarta-feira tivemos a preparação da conferência, em que a igreja de Alphaville preparou para os 120 pastores que convidou para estarmos lá, um tempo de ensino com alguns dos preletores. Então foi um tempo
mais calmo, mas muito intenso, e ali passámos num ambiente muito, muito agradável, um tempo de aprendizagem. Na quinta-feira, então, começou a conferência, a Target, que tinha como tema este ano Vida em Abundância, baseada em João 10:10. Foi um tempo muito intenso. As palestras começavam às 9 da manhã e terminavam às 9 da noite, às vezes passava das 9 da noite. Mas foi muito bom, estamos agora naturalmente a processar muita da informação e nós queremos também depois partilhar com os irmãos alguma dessa informação. Tivemos preletores dos Estados Unidos, da Áustria, de Espanha, do Brasil também, de muitos lugares, e foi um tempo de facto muito, muito abençoado. Podes passar, Joel, por favor. Num ambiente, pronto, a Igreja Memorial de Alphaville é uma igreja com 10 mil membros e podem imaginar a dimensão, não cabem todos no espaço e, portanto, tem mais do que um culto ao domingo, mas este era o ambiente lá. Estavam 2.400 congressistas durante o congresso, a conferência, também de muitos lados, e então ali pudemos desfrutar de um tempo muito abençoado. Depois deste período, só dizer que enquanto estamos na conferência somos recebidos por famílias da igreja. E aqui ao nosso lado está o irmão Ailson e a irmã Vanessa, que nos receberam amorosamente na sua casa. Foi um tempo realmente de muito amor, de muita comunhão. Estão ali também 3 pastores que são do Rio Grande do Norte. Eu estou a tentar agora aprender um pouco sobre a geografia do Brasil. Rio Grande do Norte, o pastor Targino, que está em baixo, é o pastor da igreja, lá da igreja lá no Rio Grande do Norte, e o pastor Aliafá e o pastor Roberto, são pastores auxiliares dele. Fizemos amizades, foi muito bom podermos ter este tempo, mas referir, a Igreja Batista Memorial de Alphaville faz de facto um trabalho de muito amor com aqueles que recebe. Eles convidaram e levaram até lá 120 pastores, da Áustria, de Portugal, de Espanha, do Brasil, pagaram viagens, pagaram estadia, receberam-nos em casa. Foi de facto uma manifestação de amor enorme e não temos como agradecer. E às famílias que nos receberam, particularmente a estes irmãos, que já me receberam da outra vez, foi muito bom estar novamente juntos e desfrutar da comunhão. E foi muito abençoador isso. E precisamos de orar por eles, eles oram por nós, também há este intercâmbio muito abençoador. Podes passar, Joel. Depois, mesa. Ir ao Brasil e não estar à mesa era impossível, não é? Irmão Fernando, a comida do Brasil não é melhor do que a do Portugal. É diferente. Mas é boa, é muito boa. Eu estou a dizer isto porque o irmão Fernando quer garantir que a comida portuguesa é de facto boa. Não, é muito boa, mas passámos muito e bom tempo à mesa com os irmãos, em cima, em casa do irmão Ailson também, com os pastores. Em baixo é o grupo dos portugueses, que juntámos uma vez, e ali do lado direito, no dia em que fomos lá à igreja do Jardim Pan-Americano, também fomos muito maltratados no restaurante de comida nordestina. Eu recomendo a toda a gente, por favor, façam isso. Se quiserem engordar com qualidade, façam isso. Para terminar, Joel, só deixar algumas imagens. Foi um tempo de reencontro. Foi muito bom porque na segunda-feira, na preparação da conferência, encontramos lá o nosso amigo Paulo Pascoal. O Paulo Pascoal é apoiado por nós no ministério missionário dele, e ele estava lá a terminar uma ação de formação com líderes numa zona muito difícil no norte, com povos indígenas, e ele veio para baixo para apanhar o avião e cruzámos lá, e foi muito bom estar com ele. E o pastor que está ao lado dele é o pastor Carlos Macorde, um querido irmão de há muitos anos e amigo, uma inspiração do Senhor para nós. Do lado direito está o grupo dos portugueses, que esteve lá com a liderança também da igreja de Alphaville, e em baixo o grupo que terminou o tempo lá no espaço do Farol, e que depois de lá viemos para cá. Amados, partilhar com os irmãos que, de facto, o Senhor foi muito bondoso. Eu agradeço também as orações dos irmãos. Foi um tempo muito abençoador, de ouvir muita coisa. Queremos partilhar muito também com os irmãos, queremos processar isso, mas foi, de facto, um tempo muito abençoador e que eu não queria deixar de partilhar com os irmãos. Entretanto, amados, a vida da igreja não para, não é? O boletim não saiu, mas há datas que nós temos que começar a registar. Por favor, Joel, domingo 20 de julho é o 91º aniversário da nossa igreja. E, portanto, vamos ter connosco o pastor Alberto Carneiro, da Igreja Batista de Alcobaça, e temos os nossos cultos, como habitualmente, às 11 da manhã e às 16h30, e então todos estão convidados. À tarde teremos o nosso
como habitual, o nosso lanche, que depois iremos prepará-lo com tempo, mas não deixem de notar nas vossas agendas. Já estava no nosso programa de atividades, mas vamos lembrar e registar este momento. Só mais duas informações. Hoje, eu partilhei no grupo, vou estar à tarde na Igreja Batista de Oliveira do Hospital, é o aniversário da igreja ali. Eu vou pôr no grupo do WhatsApp, se alguém desejar ir até lá, o culto é às 16h30, seria uma oportunidade muito boa também de celebrar um tempo de gratidão ao Senhor ali na Igreja de Oliveira do Hospital. E a Lídia tem uma informação para dar à igreja, e quando a Lídia tem informações para dar à igreja, a gente ouve. Eu vou ligar o microfone, tá? Bom dia a todos. Vocês já sabem que quando eu estou cá à frente é sempre para pedir a vossa ajuda. Eu sei que já estão a ficar cansados de me ouvir, a dizer sempre o mesmo, mas nós estamos na reta quase final da nossa loja social. Eu creio que mais 2, 3 tardes de trabalho e a loja poderá estar pronta para reabrir, ou para abrir, porque nunca esteve aberta ao público. E então o que eu queria era convocar mais uma vez todas as senhoras que estiverem disponibilidade para na próxima quinta-feira, por volta das 3h30, pudessem estar no antigo tempo para darmos mais um avanço nos trabalhos. Por isso, na próxima quinta-feira, às 3h30 da tarde. Está bem? Obrigada. Obrigado. Amados, a vida da Igreja é alicerçada e sustentada em oração. E, obviamente, não vamos sobreviver espiritualmente sem esse cuidado, sem essa intervenção. E, obviamente, lembramos e registramos que se cada um de nós neste momento pudesse verbalizar pessoalmente, todos nós temos razões pelas quais precisamos de orar. Se olharmos para o lado e olharmos para um irmão que está ao nosso lado ou atrás de nós, vamos ver muitos motivos pelos quais precisamos de orar. E por isso queremos-lo fazer, queremos desde já pôr em prática. Temos que lembrar o cuidado do Papai do Céu com os nossos doentes. Eles precisam de um cuidado especial, nós nos preocupamos, mas o nosso amado Deus também se preocupa e cuida. Vamos continuar a lembrar e a cuidar em oração do Pastor António. Na quarta-feira vai ter algumas respostas em relação aos últimos exames. Vamos continuar a entregar a situação deste nosso querido aos cuidados do Pai. A Irmã Maria também está numa fase de começar os tratamentos. Vamos também orar por isso, porque certamente o Senhor irá continuar a cuidar. A Irmã Helena, a Irmã Orlando, continua na sua jornada, sempre com muita necessidade do nosso cuidado em oração. Nunca podemos deixar de lembrar. Mas certamente há outras situações. Temos irmãos idosos que também, pela sua grande limitação, não podem estar connosco. Lembramos o casal Costa, o irmão João, a irmã Graciete, sei lá, Gracinda, tantos irmãos que de facto precisamos de manter na nossa lista de oração, pelos quais nós precisamos de cuidar e de nos sustentar. Mas há outros que provavelmente até olhamos e estamos aparentemente de boa saúde, mas precisamos de nos cuidar em oração, precisamos de entregar tudo aos cuidados do Pai. Então nós vamos fazer isso, vamos orar, pedir que o Senhor nos dirija. Estamos numa fase em que alguns dos nossos alunos estão ainda em exames. Alguns já terminaram, estão à espera das notas, outros ainda têm exames para fazer, vamos orar por eles. Pelos que já terminaram, oramos em gratidão por mais uma etapa ultrapassada. Vem também épocas de férias, há viagens, há deslocações, precisamos nos cuidar também, pedindo a graça e o cuidado do Pai sobre as nossas vidas. O Gabriel, lembre-se de orar pelo Gabriel. O Gabriel vai hoje viajar para Lisboa, vai estar a apoiar um trabalho na Igreja Batista de Queluz, que acontece na Escola Secundária de Queluz, Padre Alberto Neto. Nós conhecemos bem essa escola, porque é a escola onde a nossa filha é professora. Aquela escola consegue ter a presença tão expressiva da Igreja ali naquela região, que abre as portas para, numa atividade extracurricular, ter a intervenção da Igreja ali, com tempo de estudo, de brincadeiras com as crianças, mas acima de tudo partilha do Evangelho. E o Gabriel vai estar lá a ajudar a equipa que lá está a trabalhar esta semana. Vamos orar. São muitas crianças que ali, nesta semana, vão ter a oportunidade de ser tocadas e alcançadas pelo Evangelho. Um trabalho desafiante
mas que é graça e bondade de Deus. Imaginem escolas secundárias, isto não é normal, e por isso somos gratos pela oportunidade, mas vamos lembrar a vida do Gabriel também. E, obviamente, nós vamos ficar de pé, olhando ao lado, para trás, para a frente. Vamos cumprimentar, e não tinha cumprimentado a Ana, que está connosco hoje também, saudar a sua presença também. E enquanto nos cumprimentamos, estamos... Eu vou só dar um pequeno momento, porque agora criei o caos, não é? Enquanto nos cumprimentamos, amados, estamos também a assumir o compromisso de orarmos uns pelos outros e de nos sustentarmos em oração e de entregar aos cuidados do Pai as nossas preocupações, as nossas batalhas, as nossas lutas. Nós não sabemos, pessoalmente não sabemos como chegamos, cada um de nós chega aqui, vamos sabendo algumas coisas daquilo que partilhamos, mas aquele a quem nós entregamos tudo, conhece os nossos corações, conhece aquilo que ainda estamos para viver e experimentar, e por isso Ele é suficientemente poderoso e soberano para cuidar, para abençoar, para dirigir as nossas vidas. Amém? Ed, por favor, eu ia te pedir, podes vir a orar por nós e pedir a bênção do Pai para as nossas vidas e que o Senhor, de facto, possa, neste tempo, dirigir e cuidar as nossas vidas, entregando tudo aos cuidados dele. Vamos orar com o Ed. Te louvamos, te agradecemos, Pai, pelo teu cuidado e o teu amor, pelo teu zelo para as nossas vidas, ó Pai. Mais uma semana nós iniciamos na tua presença, te agradecendo pela semana que tivemos e te clamamos pela nova semana, ó Pai, que iremos iniciar. Dai-nos, ó Pai, a tua direção, o teu discernimento, sabedoria, ó Pai, da tua palavra, para que possamos andar nos teus caminhos em nome de Jesus. Amém, Pai. Amém. Pai, nós te apresentamos, ó Pai, todos aqueles que estão necessitados, ó Pai, aqueles que precisam de cura, aqueles que precisam de restauração, aqueles que precisam, ó Pai, de um renovo que só pode encontrar em Ti. Que em nome de Jesus o Senhor possa estar tocando cada coração nessa manhã, neste lugar, ó Pai. Que possamos sair daqui cheios da Tua presença, ó Pai, abundantes, ó Pai, ao ponto de poder compartilhar desse amor que recebemos do Senhor, ó Pai, com todos aqueles que estão à nossa volta. Senhor, nós te agradecemos pelo teu cuidado com o pastor, com a Lena, em trazê-los, ó Pai, debaixo da tua graça. O teu cuidado com aqueles que estão no Brasil, ó Pai, e podemos rever, ó Pai, através de fotos. Senhor, nós somos gratos porque em todos os detalhes, em todas as partes das nossas vidas, o Senhor participa, ó Pai, e quer cuidar de nós. A tua palavra diz que o Senhor nos ama e pelo seu amor o Senhor enviou o seu Filho para morrer na cruz por nós. E não existe, ó Pai, um outro amor que possa ser maior do que esse, de um pai entregar um filho em favor daquele que não é merecedor, ó Pai. Mas em nome de Jesus nós te louvamos e continuamos, ó Pai, na tua presença e pedimos ao Senhor, abre os nossos olhos para que possamos a cada dia entender, enxergar, ó Pai, a tua vontade para as nossas vidas, em nome de Jesus. Amém. 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 Obrigado, Ed. Que bom podemos louvar ao Senhor. De facto, nas 2 últimas semanas tive oportunidades de celebrar em diversos ambientes, de diversas formas, com diversas expressões, mas é tão bom estar em casa e podermos juntar as nossas vozes e, se os irmãos concordam comigo, dizer e proclamar agora que é mesmo muito bom louvar a Deus. Amém. Obrigado, Silvia. É que é mesmo muito bom, muito bom. Nós podemos ter tantas dificuldades, tantas batalhas, mas adorar, celebrar o nosso Deus, não por qualquer razão, mas pela grande razão daquilo que Ele é, daquilo que Ele faz nas nossas vidas, é mais do que suficiente para nós hoje juntarmos as nossas vozes e podemos louvar, bendizer o nosso Deus. Então, vamos fazer isso, vamos juntos levantar a nossa voz e dizer, bom é louvar ao Senhor, dar-lhe honra, louvor para sempre, porque Ele de facto é digno de todo o louvor e de toda a adoração. Vamos precisar da vossa ajuda, como veem o grupo Louvor hoje está um pouco reduzido, então os irmãos vão ter que cantar com mais força, está bem? Ok? Pode ser?
amém. Esta é a grande razão pela qual nós queremos estar juntos, porque bom é louvar juntos ao nosso Deus. Sabem que é isto que vamos fazer por toda a eternidade. É isto que vamos fazer juntos por toda a eternidade. Vamos estar juntos na presença gloriosa de Deus, num ambiente obviamente perfeito, e vamos estar juntos a unir as nossas vozes aos coros celestiais. Todos vamos ter vozes maravilhosas e vai ser tão bom, vai ser tão bom. E poder antecipar isso é um privilégio, é um privilégio. Eu queria convidar hoje, neste nosso tempo de adorar, de celebrar o nosso Deus, a fazê-lo através do Salmo 34. E o Salmo 34 ajuda-nos de uma forma preciosa a sintonizar o nosso coração com este Deus a quem nós queremos louvar, adorar e celebrar. Vamos juntos ler estes primeiros versículos do Salmo 34 em voz alta. Vamos unir as nossas vozes. Bendirei o Senhor em todo o tempo. O seu louvor estará sempre nos meus lábios. Gloriar-se-á no Senhor a minha alma. Os humildes o ouvirão e se alegrarão. Engrandecei o Senhor comigo e todos à uma lhe exaltemos o nome. Busquei o Senhor e Ele me acolheu. Livrou-me de todos os meus temores. Contemplai-o e sereis, e o vosso rosto jamais sofrerá vexame. Clamou este aflito, e o Senhor o ouviu, e o livrou de todas as suas tribulações. O anjo do Senhor acampa-se ao redor dos que o temem e os livra. Ó, provai e vede que o Senhor é bom, bem-aventurado o homem que nele se refugia. Concordamos com a palavra que o Senhor traz através de nós do Salmo 34. Isto não é conversa para nos animar. Esta é a realidade de um Deus que é mesmo assim. Ele é mesmo grande, Ele toca e transforma mesmo as nossas vidas, Ele atende mesmo às nossas orações. E como responder? Senão, em cada momento da nossa vida, em cada passo da nossa vida, podemos render louvor, adoração ao seu nome. É isso que nós queremos fazer, desde de manhã até ao anoitecer. Vamos lhe render louvores ao seu nome. Cantos de louvor.
Mas vamos continuar a caminhar ao longo do Salmo 34. O Salmo 34 continua dizendo: temei o Senhor, vós os seus santos, pois nada falta aos que o temem. Os leõezinhos sofrem necessidade e passam fome, porém aos que o buscam, o Senhor bem nenhum lhes faltará. Vinde, filhos, escutai-me, eu vos ensinarei o temor do Senhor. Quem é o homem que ama a vida e quer longevidade para ver o bem? Refreia a língua do mal e os lábios de falarem dolosamente. Aparta-te do mal e pratica o que é bom. Procura a paz e empenha-te por alcançar. Nós olhamos para esta parte do Salmo e percebemos que o salmista está-nos a convocar para um compromisso, para uma vida consagrada. Uma vida que, apesar das dificuldades, sabe que o Senhor cuida dos seus. Sabe que o Senhor não se esquece que Ele tem poder, que tem todo o poder e que age soberanamente sobre as nossas vidas, mas Ele procura a nossa consagração. O procurar uma vida de justiça de acordo com a sua vontade. Há um hino do nosso hinário para o culto cristão que creio que faz todo o sentido, e se os irmãos desejarem e concordarem, levantarmos a nossa voz com este hino. Um hino que é uma oração de consagração. Que a Ele, somente a Ele, seja consagrada a nossa vida. E eu sei que vivemos vidas, às vezes, tão corridas, e há tanta coisa que reclama a nossa atenção, eu vou pôr entre aspas, a nossa consagração, mas só Deus, só mesmo a Ele. Só Ele é digno, só Ele merece, de facto, toda a nossa entrega, a nossa consagração. Se concordamos, vamos fazer esta oração juntos, consagrando as nossas vidas àquele que pode todas as coisas, faz todas as coisas e que tem um amor que nem sequer conseguimos descrever. Podemos juntar as nossas vozes, vamos cantar este hino, amados. Amados, eu temo que nós às vezes até
pelo decorrer da letra, percamos um pouco da mensagem que acabamos de verbalizar. O autor deste hino conduziu-nos a uma oração, eu diria, perigosa. Vejam, Joel, podes pôr a última... Meu amor e meu desejo sejam só teu nome honrar. Faze que o meu ser inteiro eu te possa consagrar. Mas, entretanto, nós ao longo do hino cantamos que as minhas mãos se possam mover com presteza e com amor, que os meus pés possam correr ao serviço do Senhor, que a minha voz possa cantar louvor, que os meus lábios possam proclamar a mensagem, que a minha prata e o meu ouro, os meus bens possam ser para Ele, que a minha inteligência seja para o bem, que a minha vontade seja sujeita a Ele e que o meu coração seja um lugar da sua habitação. Que oração perigosa esta, amados. Amados, este é o quadro daquilo que o Senhor espera de nós. Porque este é o quadro que o Salmo 34 também nos deixa. É porque, de facto, o Senhor tem a expectativa que, sendo Ele o Senhor das nossas vidas, sendo Ele quem é, a nossa resposta não possa ser outra a não ser uma completa e total entrega e rendição a Ele. E se temos algumas dúvidas em fazê-lo e porquê fazê-lo, vamos olhar para o que diz o resto do Salmo. Lídia, podes, por favor, em voz alta... não, pode ser mesmo daí, tens uma voz forte. A Lídia vai-nos ler e vamos acompanhar a leitura destes últimos versículos do Salmo. Os olhos do Senhor repousam sobre os justos e os seus ouvidos estão abertos ao seu clamor. O rosto do Senhor está contra os que praticam o mal, para lhes extirpar da terra a memória. Clamam os justos e o Senhor os escuta e os livra de todas as suas tribulações. Perto está o Senhor os que têm o coração quebrantado e salva o espírito oprimido. Muitas são as aflições do justo, mas o Senhor de todas o livra. Preserva-lhe de todos os ossos, nenhum deles sequer será quebrado. O infortúnio matará o ímpio, e os que odeiam o justo será condenado. O Senhor resgata a alma dos seus servos, e dos que nele confiam, nenhum será condenado. Este é o nosso Deus. Este é o nosso Deus. E esta é a expectativa que Ele tem de cada um de nós. Se nós temos alguma dúvida em nos entregarmos a Ele, este salmo se deixa tão evidente que nós estamos a render-nos a um Deus que cuida realmente de nós. Eu sei que o coro que vamos agora cantar, já cantámos há 2 semanas atrás, eu não estava cá e não foi por engano. Mas olhando para esta palavra do Salmo 34, o que nós poderíamos cantar senão sei que os teus olhos estão sobre mim. Sei. Eu sei que tu não te descuidas o momento que seja da minha vida. O salmista proclama isso e nós queremos proclamar isto. Amém? Então, vamos nos juntar a este Deus que procura a nossa consagração, mas que é um Deus que dá provas mais do que suficientes, que é merecedor de toda a nossa entrega, de todo o nosso louvor e desta entrega total do nosso ser inteiro a Ele, porque Ele de facto é um Deus absolutamente sublime. Sei que os teus olhos sempre atentos permanecem em mim, e os teus ouvidos estão sensíveis para ouvir meu clamor. Posso até chorar, mas a alegria vai da manhã. És Deus de perto e não de longe, nunca mudas
responder em honra, em gratidão e louvor ao Teu nome. Quando percebemos que Tu és este Deus maravilhoso, que não te descuidas com nada dos Teus filhos. Tu és um Deus grande, um Deus soberano, e ainda assim olhas para cada um de nós e nas nossas mais pequenas preocupações, aquelas que mais transtornam as nossas vidas, Tu estás presente. E Tu sabes. E Pai, como acabámos de cantar, os Teus planos nunca se vão frustrar. E os Teus planos são sempre de bem e não de mal. Ó Pai, mesmo quando à nossa volta tudo pareça errado, caótico, sabemos que Tu estás a cuidar de nós. Que Tu és um Deus bom e que em nada nos faltará. E por isso aqui estamos, Pai, mais uma vez, para dizer o quanto Te louvamos e Te adoramos nesta manhã, o quanto Te agradecemos pela graça que Tu nos dás de sermos incluídos no Teu reino, de sermos acolhidos como Teus filhos. Estamos aqui para Te celebrar e para Te agradecer o Teu amor maravilhoso em Jesus, que nos permite estar aqui na Tua presença, na certeza que Tu estás no nosso meio, que atendes às nossas orações e que estás a olhar por cada um de nós e que tens preparado para nós algo absolutamente sublime, indescritível, que nós aguardamos com tanta ansiedade, o dia em que possamos ser recebidos por Ti na glória. Até lá, sabemos que em momento nenhum Tu nos irás abandonar e que mesmo no meio às dificuldades Tu aí estarás, derramando sobre nós a Tua graça, a Tua bênção. E por tudo isto, recebe, Pai querido, a nossa adoração. Uma adoração que não é só de palavra, é uma adoração que nós queremos também levar a Ti através dos nossos bens. Aquilo que há pouco cantávamos, a nossa prata e o ouro, que de facto não são nossos, são Teus. E nós queremos, nesta hora, entregar-te, queremos devolver-te e queremos o fazer em ação de graças, com gratidão, reconhecendo que tudo provém de Ti e que Tu nos dás muito mais do que aquilo que nós algum dia poderemos Te entregar. Muito obrigado pelo Teu sustento, pela Tua provisão. Muito obrigado por nos incluires no Teu reino através também das nossas ofertas. Ó Pai, que a nossa adoração possa ser também a forma de Tu levares por diante o Teu reino e expenderes o Teu reino neste mundo e nos levando aonde Tu queres que nós, enquanto igreja, estejamos. É desta forma que nós queremos Te adorar e celebrar e fazê-lo não por nós, mas neste nome maravilhoso de Jesus Cristo, o nosso Salvador. Amém, amém e amém. E nós vamos ainda levantar as nossas vozes, declarando bênção e honra ao Seu nome. Vamos ficar de pé. E quem desejar, em ação de gratidão, entregando as nossas ofertas ao nosso Deus, vamos louvá-lo com as nossas vozes e com as nossas ofertas. Bênção e honra, poder e glória sejam ao eterno Deus. Todos os povos, criação sua, adorai o eterno
Podemos ficar sentados, mas as crianças vêm à frente, por favor. E queríamos hoje cantar com as crianças, louvar ao Senhor com as nossas crianças, proclamando uma verdade muito importante. Onde é que estão as nossas crianças? Elas estão aí. Uma coisa que nós fazemos aqui é que as crianças normalmente não sabem o que é que vão cantar. E depois vai ser sempre muito espontâneo. Mas é bíblico, não é? Do coração e da voz dos nossos pequeninos sai o perfeito e autêntico louvor. E deixem-me vos dizer, vocês são as crianças mais lindas deste mundo. Não concordam? Ainda estão ali algumas que não vieram, mas são lindas à mesma. São lindíssimas as nossas crianças. E algumas hoje não podem estar connosco, mas são mesmo bonitas as nossas crianças. E nós gostamos muito de vocês. Vocês sabem disso, não sabem? Vocês sabem disso, que a gente gosta muito. Nós vamos proclamar uma verdade que é bíblica. A certa altura o Senhor Jesus estava num barco e a tempestade veio e a coisa complicou-se. E o autor desta música pegou nesse episódio e escreveu o seguinte: com Cristo no barco temos grandes problemas. Não, quer dizer, temos. É verdade que temos porque veio a tempestade. Mas que com Cristo no barco vai tudo bem. Porquê? Porque Jesus resolve os problemas. E portanto, é assim, no barco há problemas. Eu não sei daqui quantos é que já viveram assim uma tempestade no mar. Já alguém viveu assim num barco uma tempestade? Já alguns. É agradável, não é? É muito agradável, não é? Não é nada agradável, não é nada agradável. Para quem viveu 10 anos nos Açores... Ana nunca viveste uma viagem de barco lá nos Açores? Ok. Mas para quem viveu 10 anos nos Açores foi exposto muitas vezes a momentos absolutamente impressionantes. Então, quando nós estamos no barco e vem uma tempestade, é assustador. É assustador. A boa notícia é que com Jesus no barco tudo vai muito bem. E o que nós vamos fazer é vamos cantar uma primeira vez a música e que vamos cantar com Cristo no barco vai tudo muito bem. Com Cristo no barco vai tudo muito bem. E depois vamos cantar uma segunda vez, mas depois já cantamos junto com os adultos, que não é só no barco. É na família. Nós vamos só cantar sobre a família. Mas podemos cantar sobre o trabalho, sobre a escola, com Cristo. Na escola vai tudo bem, não é? Na escola também, com os amigos. E portanto... com Cristo, aonde quer que seja, vai sempre tudo muito bem. Porque mesmo que venham tempestades assustadoras, o que é que Jesus fez naquele dia? Acalmou a tempestade e parou a tempestade. E, portanto, nós podemos estar tranquilos. Está certo? Vamos ficar de pé, crianças. Vamos cantar. Está aí a letra à frente, ok? A Marta vai nos ajudar. As crianças e esta... esta criança não sabe a música. Eu sei a primeira parte. Portanto, as crianças não conhecem esta música. Isto vai ser bom, vai ser bom. Ok, mas vai correr bem. Ok. Lucas, conhece a música? Também não conhece a música? Eu hoje acertei mesmo. Ok, é muito simples a música. Com Cristo no barco vai muito bem. Vai muito bem. Com Cristo no barco tudo vai muito bem. E passa o temporal. Passa o temporal. Passa o temporal. Cristo no barco tudo vai muito bem. E passa o temporal. Ora bem, isto é a primeira vez que os adultos é que ensinam a música às crianças, não é? Está a correr bem. E aos músicos do Grupo Louvor, que, como os meus perceberam, esta semana não ensaiaram porque não houve possibilidade de o fazer. Então está tudo a correr muito bem, mas com Cristo no barco e com Cristo no louvor vai tudo muito bem e, portanto, não há problema. Então, os adultos já nos ajudaram, então nós vamos cantar outra vez com Cristo no barco vai tudo muito bem e passa o temporal, mas sabem, o temporal às vezes não vem só sobre o barco, vem sobre a família também, vem sobre outras áreas da nossa vida. Então, o que nós vamos cantar é que também na família, com Cristo na família, tudo vai muito bem. Nós vamos pedir à família para ficar de pé e vamos cantar todos juntos. Primeiro no barco e depois na família, está bem? E agora já não temos desculpa porque já todos sabem a música, não é? Com Cristo no barco tudo vai muito bem. Vai muito bem.
crianças, quando lá, se não for no barco é mais difícil, mas na família ou em qualquer outro lugar que vocês vejam que está um temporal e que precisa de ajuda, lembrem, se alguém tiver esquecido, que com Cristo lá tudo vai muito bem. Está bem? Está combinado? Nós vamos orar pelas nossas crianças, elas entretanto vão sair para o seu tempo de ensino para eles e nós vamos também continuar o nosso tempo. Pai querido, mais uma vez, nós voltamos o nosso coração para Ti e celebramos o facto de realmente para Ti nada ser impossível e que a Tua presença é absolutamente transformadora. E nós te agradecemos porque, seja no barco, seja na família, seja onde quer que nós estejamos, contigo presente, realmente tudo vai bem. Tu tens todo o poder, toda a autoridade e Tu sempre irás manifestar esse Teu poder e autoridade e os Teus planos para as nossas vidas e por isso nós Te agradecemos. Pai, cuida da vida das nossas crianças, abençoa o tempo em que eles vão também estar a ouvir a Tua Palavra, que a Tua Palavra possa também abençoar e transformar as suas vidas e tudo isto nós oramos pedindo a Tua bênção e presença sobre nós, no nome do Senhor Jesus Cristo. Amém, amém e amém. Então, podemos ficar sentados e as crianças vão subir. Imagino que nesta altura alguns de nós também quereriam subir, mas vamos ficar, está bem, amados? Pode ser? Os irmãos estão muito animados esta manhã. É do calor, talvez. Amados, vamos abrir as nossas Bíblias em Mateus capítulo 7. Estamos a terminar, embora confesso-vos uma das consequências destes dias lá no Brasil foi a de que creio que vamos estender um pouco mais esta nossa reflexão sobre o Sermão do Monte. O Senhor foi trazendo ao meu coração mais algumas informações e revelações e eu creio que precisamos ainda prolongar, mas precisamos também de terminar a sequência do texto do final do Sermão do Monte e vamos ler Mateus capítulo 7, do versículo 24 ao versículo 27. Se os irmãos puderem ficar de pé mais uma vez, vamos ler este trecho da palavra do Senhor. O Senhor Jesus a falar diz o seguinte: todo aquele, pois, que ouve estas minhas palavras e as pratica, será comparado a um homem prudente que edificou a sua casa sobre a rocha e caiu a chuva, transbordaram os rios, sopraram os ventos e deram com ímpeto contra aquela casa que não caiu, porque fora edificada sobre a rocha. Todo aquele que ouve estas minhas palavras e não as pratica, será comparado a um homem insensato que edificou a sua casa sobre a areia. E caiu a chuva, transbordaram os rios, sopraram os ventos e deram com ímpeto contra aquela casa e ela desabou, sendo grande a sua ruína. Pai, nós estamos mais uma vez perante a Tua Palavra e o nosso clamor nesta hora, mais uma vez, é que pela ação do Teu Santo Espírito ela possa tocar, transformar, abençoar as nossas vidas. E por isso nós nos rendemos e abrimos o nosso coração à Tua intervenção. Oremos isto mais uma vez no nome do Senhor Jesus Cristo. Amém, amém e amém. Podemos ficar sentados, amados. O Senhor Jesus tem vindo a descrever ao longo do Sermão do Monte a natureza, a identidade do reino de Deus e dos seus cidadãos. E esta tem sido uma marca muito evidente nestes capítulos, desde o capítulo 5 que nós temos acompanhado nos últimos meses. O Senhor Jesus está-nos a dar uma visão extraordinária do reino. E vinha a pensar no caminho para cá sobre isso. Tivemos estes dias no Brasil, podemos trazer algumas imagens, podemos tentar transmitir um pouco daquilo que é aquele país, mas, amados, se não forem lá, não chega. É preciso cheirar, é preciso saborear, é preciso tocar, para termos uma visão mais completa, mais real de uma nação, neste caso, de uma nação tão grande e extraordinária como o Brasil.
O Senhor Jesus está-nos a dar uma visão de algo ainda mais sublime do que o Brasil ou qualquer outro reino deste mundo. Ele está-nos a dar uma visão do reino de Deus. Este reino que Ele veio inaugurar, este reino que é um reino que Ele veio anunciar e que lá em João 10:10 Ele diz que é um reino de abundância. De abundância. E eu gostaria muito que nós pudéssemos manter na nossa mente esta afirmação do Senhor Jesus, porque ela vai nos ser útil enquanto revisitamos alguns aspectos deste sermão. Abundância em todas as áreas. Abundância em coisas boas. E é interessante quando pensamos em o versículo de João 10:10, pensamos que aquela afirmação do Senhor Jesus, quando Ele diz que tereis vida e vida em abundância, normalmente pensamos nas coisas boas. Mas a verdade é que a vida cristã, a vida neste reino, também tem coisas difíceis. E sabem, até nas coisas difíceis vai haver abundância. Sim, o Senhor Jesus avisou que nós iríamos sofrer algumas dificuldades pelo simples facto de sermos seus filhos. Portanto, até das dificuldades vai haver abundância. Mas porque estamos a falar do reino, não se preocupem, tudo vai correr bem. Tudo vai correr bem. Mas este é um reino. Este é o reino que o Senhor Jesus nos está a apresentar. Um reino de abundância. O Senhor Jesus está a fazê-lo, e nós temos lembrado isso, e espero que os irmãos tenham em mente, está a fazê-lo desde o primeiro momento, a cuidar do coração dos cidadãos deste reino. Para ser cidadão do reino de Deus, de facto, precisamos ter corações tratados e cuidados, espiritualmente preparados para que toda a realidade deste reino, que não é uma realidade normal, é uma realidade sobrenatural, possa ser entendida, interiorizada, vivida. Esta saúde espiritual é determinante para todos os cidadãos do reino, para todos os discípulos de Jesus, finalmente para todos os filhos amados do Pai, porque é isso que os cidadãos do reino de Deus são, filhos amados do Pai. A verdade é que o Senhor Jesus conhece muito bem os nossos corações e por isso Ele sabe que é lá que precisa de acontecer o grande milagre do Evangelho, a grande transformação, para que efetivamente possamos ser cidadãos deste reino e por isso o Senhor Jesus está a investir tanto nos nossos corações. E na realidade tudo tem a ver com aquilo que Ele é em nós. E eu gostaria só de trazer aqui à nossa memória 3 afirmações que João faz depois na sua primeira carta e que precisa de ser relacionado com tudo aquilo que Jesus está a dizer aqui neste sermão. João, que ouviu este sermão do monte, que estava lá e foi um dos que ouviu todo o investimento de Jesus no seu coração, mais tarde, inspirado pelo Espírito Santo, ele afirma que Deus é luz. Sim, Deus é luz. E o Senhor Jesus afirmou neste Sermão do Monte que nós haveríamos também de ser, por essa razão, luz para o mundo, na medida em que somos usados por Ele e somos representantes neste mundo, deste reino. Mas Deus é amor. Sim, todo este Sermão do Monte precisa de ser considerado à luz dessa realidade. Deus é um Deus de amor perfeito, um amor inquestionável, um amor transcendente. E finalmente, amados, João afirma lá que Deus é vida. Sim, esta é a verdadeira vida. Vida verdadeira nós temos quando somos cidadãos deste reino. Porque o que nós experimentamos fora desta realidade não é verdadeira vida. Porque essa vida morreu lá no Jardim do Éden. E Jesus dá-nos a graça de voltar a ter esta experiência sobrenatural que só pode ser resultado de um Deus tão maravilhoso como este. Ele que é o soberano deste reino. É este reino que Jesus nos está a apresentar. Mas sinceramente, amados, que quadro difícil este. Sabem, em 9 horas de avião a gente tem tempo para pensar muita coisa, não é? Eu não consigo dormir no avião, então os pensamentos podem ser muitos. E estava a processar um pouco deste texto e daquilo que temos partilhado ao longo deste tempo no Sermão do Monte e vinha a pensar que quadro difícil este que Jesus nos descreve. Ele podia ter feito de uma forma bem mais agradável, bem mais atraente. A verdade é que Jesus não nos facilitou. Este é um quadro de grande exigência. Os irmãos ainda se lembram de algumas coisas que o Senhor Jesus afirmou neste sermão.
Ele disse, por exemplo, para nós amarmos aqueles que são bons para nós. Não, ele disse para amarmos aqueles que são bons para nós, mas também disse para amar os nossos inimigos. O Senhor Jesus, a certa altura, disse: bom, vocês pensam que pecar é quando vocês têm um ato. Eu, porém, vos digo que pecar é quando vocês pensam em fazer isso. Que exigência, amados. Que quadro exigente este. Ele falou sobre perdão, e ele falou que o perdão que nós temos que exercer e experimentar é um perdão sem limites. O mesmo tipo de perdão e modelo de perdão que ele tem para nós. Que quadro difícil este. Mas, amados, esta é a realidade do reino. E é para este reino absolutamente maravilhoso que o Senhor Jesus nos está a convidar. E amados, Jesus sabe que é possível. Não para nós, mas por Ele em nós. Sim, porque é Ele em nós que nos permite viver e experimentar esta realidade do reino. Porque, obviamente, olhando para qualquer um de nós, e se os irmãos quiserem fazer um exercício amanhã de manhã, olhem para o espelho, depois de se arranjarem, obviamente, para ser mais agradável a imagem, mas olhem para o espelho e pensem: será que isto é possível? Esta pessoa que está aqui pode viver isto por si só? Não, não pode. Mas com Jesus, sim, com Jesus é possível. Não só é possível, como é desejável. E Jesus espera que nós vivamos isso. E nesta parte final do Sermão do Monte, amados, nós há 4 semanas atrás iniciámos essa parte final do Sermão do Monte. O Senhor Jesus decide colocar-nos perante 3 grandes decisões. Sim, porque para coisas grandes decisões. O povo diz que para grandes males, grandes remédios, para coisas grandes decisões. E o Senhor Jesus está-nos a pôr perante 3 grandes decisões. E uma decisão que tem que ser consequente. Sim, uma decisão só é uma decisão se for confirmada com a ação, certo? Se os irmãos, tal como eu, pronto, mas talvez só eu é que faça isso, e agora venho muito determinado em fazê-lo, agora depois destes dias lá no Brasil, não, agora é que eu vou fazer dieta. Agora é que eu vou fazer mesmo dieta. E é amanhã, segunda-feira, onde começam todas as dietas. E eu tomo esta decisão determinante. Eu vou fazer dieta a partir da manhã. Amanhã, se eu não for determinado, esta decisão valeu 0, não vale nada. Não é uma decisão, é palha. É coisas que a gente diz e que não têm nenhum significado. O que o Senhor Jesus nos está aqui a pôr em confronto são 3 decisões que precisam de ser consequentes para a nossa vida. Porque este é um assunto muito sério, amados. E o que Ele nos pôs perante situações para tomarmos decisões, a primeira tem a ver com uma porta. Aliás, com 2 portas. Ele colocou-nos perante a decisão. Tem que tomar a decisão de entrar pela porta estreita ou pela porta larga. Depois, e o irmão Edu lembrou-nos isso no domingo passado, precisamos de tomar a decisão. Queremos ser uma árvore boa ou queremos ser uma árvore má? E hoje somos colocados perante a decisão. Queremos construir num terreno bom ou queremos construir num terreno mau? Amados, cada uma destas decisões, para cada uma destas decisões há consequências e há resultados. E eles são bem diferentes. E é também assim que nós temos acesso, e lembram-se que eu pedi para termos em mente a abundância, é assim que nós temos acesso a esta abundância do reino que o Pai tem para nós. É porque a abundância do reino é consequência das nossas decisões. Ela é resultado de quem Deus é, mas é condicionada na nossa vida pelas nossas decisões. Assim, para cada uma destas decisões, nós precisamos de olhar e compreender que há resultados e expressões bem diferentes. A porta larga, os irmãos lembram-se, a porta larga é um caminho fácil, é um caminho agradável, mas a porta larga tem uma consequência, leva-nos ao lugar errado. Por sua vez, a porta estreita, o texto e o Senhor Jesus deixa-nos uma imagem de um caminho difícil, de um caminho exigente, por vezes não desejado, mas a porta estreita leva-nos ao destino certo. E aqui não há atalhos.
Ou entramos por uma porta, ou entramos por outra. A árvore má produz maus frutos. O fruto mau revela uma identidade errada e é rejeitada por Jesus. Lembrámos isso a semana passada. Fomos lembrados pelo texto. A árvore boa produz bons frutos, porque elas revelam uma identidade certa. Uma identidade que é reconhecida por Jesus, que levou o Senhor Jesus a dizer: sim, a vocês eu conheço, aos outros apartai-vos de mim. Bom, agora o Senhor Jesus coloca-nos perante a grande decisão de escolhermos o terreno sobre o qual desejamos e estamos a construir o edifício, a casa que metaforicamente é a nossa vida. Aonde é que estamos a fazer essa construção? E, amados, tal como acontece nos exemplos anteriores, é importante não esquecer que todos nós estamos a construir uma casa. E ignorar esse facto é um erro. E é ao mesmo tempo uma decisão. Não entrar pela porta estreita é decidir entrar pela porta larga. Decidir ou não decidir ser uma árvore boa é decidir ser uma árvore má. Ignorar isto e nós podemos, não, mas eu não quero saber disso para a minha vida. Mas essa é uma inevitabilidade que não está ao nosso alcance determinar. Deus determinou isso. E todos nós estamos a construir uma casa. Todos nós estamos a construir a nossa casa. E por causa disso, o Senhor Jesus começa logo no versículo 24 e depois reforça no versículo 26 e Ele coloca um ponto de partida de enorme desafio e uma clara definição do que é que está em causa. Quem ouve e pratica as minhas palavras. Estes dois verbos são bem claros e são bem claros nas suas ações e não estão em alternativa. Ouvir e praticar. É isso que o Senhor Jesus coloca como ponto de partida. E a partir deste ponto o Senhor Jesus apresenta-nos esta metáfora. E ela é de fácil interpretação. Não precisamos de ser especialistas em construção civil para compreender isto. O processo de escolha do terreno sobre o qual se constrói uma casa é algo que nós conseguimos compreender. Não precisamos, de facto, podíamos chamar aqui alguém da área da especialidade da construção civil, mas ela é-nos muito fácil de compreender, até porque o conhecimento empírico que a vida nos oferece é suficiente para entendermos isso. Quando uma criança brinca na areia da praia, percebe claramente que se enterrar alguma coisa, ali é fácil desenterrar, porque a areia é fácil de se movimentar e não cria assim tanta dificuldade em o fazer. Não precisamos de muitos exercícios para compreender que, obviamente, há uma diferença abismal entre um terreno e outro. E do muito que podemos retirar deste texto, dos muitos ensinos que este texto certamente nos teria para dar, eu gostaria hoje somente de salientar dois aspectos e sublinhar a conclusão que o Senhor Jesus faz neste texto. E o primeiro aspecto que eu queria sublinhar com os irmãos hoje, à luz do texto, é que construir a casa sobre a areia é manifestamente mais fácil. É óbvio que é mais fácil. É muito mais fácil abrir fundações para os alicerces num terreno arenoso. É mais barato abrir fundações para os alicerces num terreno arenoso do que num terreno rochoso. Abrir fundações para alicerces num terreno rochoso dá muito mais trabalho, exige muito mais esforço, exige muito mais recursos e torna-se muito mais dispendioso e demorado. E porquê é que eu digo isto? Porque o Senhor Jesus é claro quando o ensina. Sim, nós podemos ignorar as palavras dele e tornar a nossa vida aparentemente mais fácil. Sim, porque o Senhor Jesus não nos deixou um quadro fácil. Ele, ao longo deste sermão, tem-nos dado um quadro difícil, de grande exigência. E nós podemos ignorar isso e decidir construir a nossa casa de uma forma mais fácil, num terreno muito mais fácil de construção. Sim, é mais fácil. É mais fácil os recursos, gasta-se menos dinheiro. Num terreno rochoso é mais difícil. Eu não esqueço uma imagem que vivi há alguns anos, esta parte lá nos Açores. Não sei se os irmãos sabem, a Ilha Terceira, das 9
8 delas são ilhas vulcânicas e, portanto, são ilhas que são resultado de erupções vulcânicas. E, portanto, basicamente são rochas. Lava que endureceu, enrijeceu e são rochas. O acampamento que nós temos lá, que serve as nossas comunidades lá, creio que o Lucas já lá esteve, não é? O acampamento da APEC lá era um acampamento que foi preparado, um terreno que foi comprado, mas muito com grandes inclinações. E a certa altura o pastor Arte, que liderava aquele projeto, decidiu, precisamos de construir um campo de futebol. Mas para ter um campo de futebol é preciso ter um espaço direito, coisa que não tínhamos ali. Pois, a dificuldade foi que quando ele decidiu fazer essa operação, percebeu que iria ser muito dispendioso. E eu lembro-me do dinheiro, das máquinas que foram necessárias para andar ali semanas após semana, literalmente, e nós costumamos ter essa expressão do partir pedra, literalmente a partir pedra para aplanar um pouco de espaço para termos um campo de futebol. Eu confesso que quando olhei para aquilo, a minha primeira reação foi que desperdício de dinheiro, mas pronto, faz todo o sentido para o espaço do acampamento que lá temos. Amados, abrir fundações para alicerces em rocha dá muito trabalho, é muito exigente. É dispendioso, exige grande entrega, mas esse é o caminho que o Senhor Jesus nos está a propor, não há outro. E se nós formos pelo caminho fácil, vamos nos cansar menos, vamos gastar menos dinheiro, vai ser mais fácil, mas aqui entra o segundo aspecto que eu queria considerar com os irmãos esta manhã. É que, à luz deste texto, amados, o Senhor Jesus deixa muito claro que todas as casas, num momento da sua vida, vão enfrentar tempestades. Todas elas. Na verdade, amados, estas duas casas, uma construída sobre a areia e outra construída sobre a rocha, enquanto não há tempestades, tudo está bem. E aparentemente elas estão em iguais condições. E quando consideramos essa circunstância, até pensamos, ainda bem que não gastámos tempo a abrir alicerces caros e dispendiosos, porque afinal está tudo bem. O problema é que mais cedo ou mais tarde a tempestade vem. É assim a nossa vida. Mais cedo ou mais tarde a tempestade vem. E quando a tempestade vem, aí a função que os alicerces têm vai se cumprir. Aparentemente, o esforço de abrir fundações para um alicerce num terreno rochoso, quando a tempestade vem, deixa de ter aquela ideia de desperdício e passa a ser compreensível. E mais cedo ou mais tarde, quando essa tempestade vem, nós vamos perceber os benefícios do investimento que é feito quando alicerçamos a nossa vida na rocha que é Jesus. Amados, é mais fácil construir a nossa vida sobre a areia. É mais difícil construir a nossa vida sobre a rocha. Mais cedo ou mais tarde, todos nós vamos passar por tempestades. E quando elas vierem, aí vai-se revelar a qualidade dos nossos alicerces. E eu queria terminar, amados, com a conclusão. A conclusão que Jesus coloca neste texto é que o cidadão do reino, o filho amado de Deus, o discípulo de Jesus, faz aquilo com o qual o Senhor Jesus começou este texto. Ouve e pratica. Ouve e pratica. O cidadão do reino ouve e pratica as palavras. E por isso, ele não vai pelo caminho mais fácil, ele não vai pela porta mais larga e ele não se desperdiça a ser uma árvore má. Aquele que ouve e pratica as palavras constrói a sua casa sobre a rocha que é Jesus. Paulo, escrevendo aos Coríntios, lá em 1 Coríntios 3:11, diz: porque ninguém pode pôr outro fundamento além do que já está posto, o qual é Jesus Cristo, o nosso Senhor. Qualquer outro alicerce é areia. Qualquer outro alicerce vai trazer consequências graves à nossa vida. É no caminho, amados, exigente, muitas vezes difícil, que a porta estreita dá acesso. Uma porta que não é agradável, que é até exigente para a nossa entrada. É no rigor
de uma árvore que produz bom fruto, como resultado de ser uma árvore autêntica e boa, e na resistência aos temporais, mesmo com alguns danos. Aqui um pormenor interessante, amados. Tanto uma casa como outra vai sofrer tempestades. E sim, mesmo a casa construída sobre a rocha, a certa altura pode ter alguns danos superficiais, mas os alicerces não vão cair. A casa vai permanecer. Amados, resistindo como resultado de termos construído a nossa vida sobre o terreno certo, então aí, amados, aí experimentamos a abundância que Jesus prometeu em João 10:10. Uma abundância que mesmo nas situações difíceis, elas que nas mãos do Senhor produzem bons resultados, elas vão se revelar como manifestações do cumprimento da sua promessa. Porque Deus é de facto um Deus de abundância. E Ele cuida mesmo dos seus filhos, amados. Para isso, temos que tomar grandes decisões. Temos que tomar grandes decisões. Este é um assunto tão sério que não vai lá com simples motivações. Não, esta é uma realidade que exige da nossa parte grandes decisões. E Jesus está a terminar este sermão dizendo isso. Entrar pela porta certa, ser árvore boa e construir sobre o terreno certo. As grandes decisões são absolutamente determinantes. E não é possível, amados. E eu confesso que ando um bocado preocupado quando ouço algumas coisas. Sabem, eu ouvi isso recentemente. Pessoas a reclamar de Deus a abundância. Eu não tenho direito nenhum a reclamar nada de Deus. Mas Deus, o nosso Pai amado, quando nós entramos pela porta certa, quando nós produzimos muito e bom fruto, quando nós alicerçamos a nossa vida na rocha, sim, Ele vai nos beneficiar com uma abundância absolutamente sublime, sobrenatural. Uma abundância que é resultado do seu amor, do seu poder, da soberania, porque esta é a realidade do reino. O reino é assim. Mas, amados, precisamos de construir a nossa casa sob o alicerce certo. E como é que nós construímos? Ouvindo e praticando a palavra. Ouvindo e praticando a palavra. Daí a nossa necessidade de centrar a nossa vida na palavra, em tudo aquilo que ela nos revela. E como o apóstolo Tiago também nos diz, não ser só ouvintes, mas praticantes desta palavra, ouvindo e praticando, nós vamos construir a nossa vida sobre uma rocha inabalável que é Jesus Cristo. Para isso precisamos de pôr em prática aquilo que é o nosso tema do ano, que é conhecer Jesus. Precisamos de conhecer a rocha, precisamos conhecer o terreno para saber como construir a nossa casa sobre este alicerce. Eu acho que nós ainda temos muito mais para considerar neste texto do Sermão do Monte. Mas para já ele está a ser exigente para nós no sentido de nós tomarmos decisões certas. E precisamos de tomar a decisão de entrar pela porta certa. Não a mais fácil, mas a porta certa. Decidirmos ser autênticos, produzindo muito e bom fruto, sendo árvores que manifestam a sua identidade, produzindo aquilo que de facto são e o que nós somos em Cristo. E vidas que são edifícios construídos sobre terrenos certos, sobre o terreno certo que é Cristo. Esta decisão precisa de ser assumida, vivida diariamente. E sabem quando é que isto vai ser difícil, amados? Amanhã. Hoje é fácil aqui. Hoje é fácil. Hoje estamos aqui, já cantámos algumas coisas, já cantámos a consagrar a nossa vida, já celebramos o facto de Deus ter o seu cuidado permanente sobre nós, estamos num ambiente maravilhoso, é bom estar em família, isto é uma antecipação do céu, mas amanhã vai ser mais difícil. E eu não estou a dizer isto porque sou pessimista, é porque sou realista. Amanhã, sermos determinados em viver uma vida alicerçada em Cristo vai ser desafiante. Porque vamos ser confrontados com o atrativo da areia, que é mais fácil para construir. Mas precisamos de ter em mente aquilo que o Senhor Jesus nos está a falar hoje. E não sendo ousado, mas usando aquilo que o Senhor Jesus disse algumas vezes, quem tem para ouvir, que ouça.
Podemos terminar, amados? Vamos ficar de pé, amados. Pai, nós ouvimos e recebemos a Tua palavra, a Tua intervenção. Recebemos este quadro que Tu nos entregas em relação a quem Jesus é e da forma como Ele se revela a nós. Este quadro que Jesus nos apresenta da realidade do reino. E, Pai, humanamente a nossa primeira reação é de medo, porque percebemos a nossa fragilidade, mas depois olhamos para Ti e percebemos que o Teu amor transcendente, o amor que decidiu revelar-se até nós, vindo até nós na pessoa do Teu Filho Jesus Cristo, que morreu na cruz para que nós possamos ter uma nova vida, uma vida realmente verdadeira, uma vida que só Ele pode dar, uma vida que é selada pela presença do Teu Santo Espírito, Ele que nos conduz, Ele que nos sustenta, Ele que nos consola, Ele que nos dirige, Ele que é uma realidade para cada dia da nossa vida. E então nós podemos compreender, Pai, que de facto aquilo que Tu falas connosco não é possível para nós, mas é possível para Ti, porque para Ti nada é impossível. Para Ti nada é impossível. E Tu tens todo o poder, e tens um poder suficiente para nos permitir levar e conduzir a viver vidas neste padrão tão exigente, mas que é o padrão do reino, um padrão tão abençoador, um padrão que nos leva ao lugar certo, que nos produz o fruto certo, agradável e bom, e que nos dá segurança que mesmo nas situações mais difíceis, mesmo na tempestade que o nosso barco possa enfrentar, estás connosco e Tu nos sustentas. Ó Pai, nós estamos aqui para celebrar isso e também para nos comprometermos. Ó Pai, continua a falar connosco, que cada um de nós ao sair daqui não possa sair indiferente e que cada um de nós possa colocar no seu coração a determinação de responder a cada uma destas decisões que Tu nos colocas a tomar, de entrar pela porta certa, de sermos árvores que produzimos bom fruto e de construirmos a nossa vida sob o terreno certo, que é Jesus. Ó Pai, dá-nos essa direção, dá-nos essa proteção, dá-nos essa orientação, dá-nos esse discernimento e compreensão da Tua palavra para que ela seja verdadeiramente transformadora para as nossas vidas. Pai, nos entregamos mais uma vez no Teu altar de graça nesta manhã, pedindo a Tua bênção sobre as nossas vidas. Mais uma vez lembrando que Tu conheces cada um de nós que estamos aqui, Tu sabes como chegamos aqui e Tu sabes o que necessitamos. Age e toca as nossas vidas de acordo com as nossas necessidades, mas de acordo com a Tua vontade também. Toca a vida daqueles que estão em sofrimento, que precisam de cura. Traz a cura que só Tu podes dar, uma cura que não está limitada aos médicos, mas uma cura sobrenatural, seja ela física, emocional, espiritual. Sabemos que Tu tens todo o poder para curar e nós descansamos nessa Tua soberania e nesse Teu poder. Ó Pai, faz essa obra sobre as nossas vidas, cuida-nos durante esta semana e que possamos ser filhos amados Teus, que mostramos, vivemos e revelamos e levamos àqueles que estão à nossa volta este Evangelho transformador, esta rocha que é Jesus, Ele que é o nosso alicerce, Ele que é o nosso Salvador. Pai, faz essa bênção sobre nós, cuida dos nossos queridos que aqui não estão, sobre eles derrama também a Tua graça e que em tudo nós possamos celebrar a bondade, a grandeza do Teu amor. Oramos todas estas coisas no nome precioso e bendito do Teu Filho Jesus Cristo. Amém, amém e amém. Podemos ficar sentados enquanto escutamos o pós-lúdio e que o Senhor nos abençoe nesta semana, amados.